Bom dia, pessoal do primeiro ano. Vamos dar continuidade à gravação das nossas aulas remotas. Vamos tentar ser assim bem breve, né, para facilitar para vocês e ao mesmo tempo ser bem claro também nas explicações dos conteúdos. Como vocês sabem, a gente já fez algumas aulas e estamos trabalhando uma introdução, né, ao conhecimento de sociologia, né? É a sociologia que estuda três áreas principais, que é a própria sociologia, a ciência política e a antropologia. Então, essas três áreas a gente pode também chamar de ciências sociais. Então, dando continuidade aos temas, vamos falar então de ciências sociais, informações e pensamento crítico. Ou seja, duas coisas muito importantes que as ciências sociais trazem para a gente: informações diversas, né? E desenvolve o nosso pensamento crítico, que é fundamental em uma sociedade, para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. No nosso subtítulo aqui temos o seguinte: até aqui vimos um pouco do que faz um cientista social. Mas por que o cientista social faz o que faz? Então, realmente, a gente já fez várias aulas falando sobre isso, né? Sobre a atuação do cientista social, ou seja, do sociólogo, né? Como que ele deve se colocar e tudo mais. Mas por que o cientista social faz o que faz, né? Pesquisa sobre tantos temas e tal. Então, vamos à nossa aula. Como o cientista social faz estudos diversos sobre diferentes áreas e tal, imagina-se que essa gama de conhecimentos, né, esse emaranhado de informações tem que ter algum significado, né? E aí eu passei para vocês algumas situações que vocês devem responder de acordo com o estudo do nosso texto, né? Uma delas é exatamente essa daqui. Qual o sentido, então, para esse cientista social, né, de produzir pesquisas sobre temas tão variados? Né? Já que são temas tão variados, tem que ter um sentido esse trabalho do cientista social. A resposta a essas indagações segue duas linhas principais. Essas duas linhas principais, elas estão muito relacionadas também com aquilo que a gente viu no início, que é exatamente informações e pensamento crítico. Então, a primeira linha diz respeito ao impacto social da pesquisa de um sociólogo, de um antropólogo ou de um cientista político. Como assim impacto social? As pesquisas de, do cientista social traz o impacto social exatamente por quê? Porque traz informações sobre diversas áreas. Isso vai ajudar tanto na reivindicação de direitos como nas políticas públicas. Então, realmente tem um grande impacto social. E a segunda é o impacto individual, que é exatamente a outra parte do nosso conhecimento, como eu disse para vocês, que é o pensamento crítico. Né? Então, esse pensamento crítico é fundamental para o desenvolvimento, né, da individualmente, né, de cada pessoa. Então, todos esses conhecimentos são fundamentais para a gente construir uma sociedade melhor, né? Então, toda política pública necessita dessas informações produzidas pelas ciências sociais, certo? Então, tanto o impacto individual, que é muito importante porque você passa a pensar criticamente, quanto então no coletivo, né, o impacto social, porque essas pesquisas vão interferir inclusive nas políticas públicas. Em que os conhecimentos produzidos pelos cientistas sociais podem ajudar na melhoria da sociedade? Bom, aí voltamos então novamente ali ao que eu falei, né? É, é natural que os conhecimentos eles têm impacto social. Né? Então é natural que, vamos considerar que alguém está fazendo uma reivindicação, um grupo social está fazendo uma reivindicação por alguma coisa qualquer. Né? O movimento social sempre busca ali reivindicar alguma situação. Então, como que os conhecimentos vão ajudar nessa situação? Né? Os conhecimentos que foram produzidos através de pesquisas pelos cientistas sociais. Simples, consideremos o seguinte, né? Várias pessoas estão ali procurando pelos seus direitos e tal. Se eles tiverem conhecimentos, se eles estiverem embasados em pesquisas, é natural que vai ficar muito mais fácil para que eles entendam e consigam provar para os políticos, né, aos quais eles estão, os quais precisam ouvi-los, né, e atendê-los. Então eles vão conseguir provar que as reivindicações deles são legítimas. Ou seja,
É dessa forma que esses conhecimentos vão contribuir para democratizar o acesso aos direitos básicos da população. Então, olha como é importante esses conhecimentos, né? Esses conhecimentos acabam contribuindo muito para que a própria reivindicação das pessoas se torne legítimas, porque elas vão estar embasadas em dados, né? Em pesquisas, em informações verdadeiras. Isso é algo muito importante e ajuda a transformar a sociedade, por isso ajuda na melhoria da sociedade. Qual é a importância de pensar criticamente? Bom, eu falei para você já desde as primeiras aulas que um dos grandes objetivos das ciências sociais é produzir o pensamento crítico. Uma sociedade sem criticidade é uma sociedade passiva, uma sociedade que aceita a corrupção, que aceita a ideias de grupos que querem apenas dominar, mas não estão preocupados com as minorias e tal. Então, se você pensa criticamente, você não aceita qualquer argumentação. Então já começa daí, você acaba inibindo uma série de políticas feitas para favorecer apenas aqueles grupos, porque você vai perceber que essas argumentações não levam a uma, digamos assim, uma melhoria para a coletividade. Então, quando as ciências sociais atuam, é natural que a gente passa a analisar. Né? Se você estuda ciências sociais, você passa a analisar os fatos. Você deixa de simplesmente acreditar. Você vai analisar e é através da análise que você chega a conclusões. Né? Aí nós podemos colocar uma outra questão nesse debate. Né? Quais são os interesses em jogo? Aí é o seguinte, se você tem o pensamento crítico, você vai conseguir analisar essa situação. Por que de determinadas ideias? Por que alguns grupos querem determinado poder? Então você vai começar a entender quais são os interesses. Isso favorece a quem? Né? E aí você começa a fazer uma análise cuidadosa. E essa análise faz com que você tenha exatamente o seguinte: uma preparação para tomar decisões. E quando você tem argumentos, você tem conhecimento, você tem pesquisa, você consegue tomar decisões de forma mais fácil. É como se você tivesse um filtro, né, onde você vai filtrar essas informações e tal. Então, o conhecimento das ciências sociais vai te dar essa capacidade de filtrar as informações. Aí você vai distinguir se os argumentos são bons ou ruins, né? As ideias e as práticas desses grupos que estão tentando dominar e tudo mais, né? Então, exercitar o pensamento crítico prepara você para não se deixar enganar. Olha como isso é interessante, né? Então, observa como o conhecimento produzido pelas ciências sociais são extremamente úteis. Analisa bem que a gente falou de poucas coisas, mas observa a importância. Você não vai ser enganado, você vai conseguir analisar, você vai conseguir ser um cidadão verdadeiramente atuando na sociedade. Bom, como a gente acabou de falar, você tem que ser muito coerente, você tem que ser uma pessoa crítica para você ter condições de tomar decisões. É exatamente a partir dessa criticidade que você vai analisar também o termo ideologia. Todos os grupos que dominam, eles colocam ideologias, né? Utilizam essas ideologias para dominar as pessoas. Mas o que significa o termo ideologia, né? E como esse termo é utilizado ou como a ideologia é utilizada por alguns grupos. Bom, muitos cientistas sociais utilizam o termo ideologias para identificar um conjunto de ideias e valores que são expressos por alguns grupos ou classes sociais. Então, ideologia, conjunto de ideias e valores, né, que determinado grupo ou classe social faz com que na verdade, mostra isso para a sociedade, né? Coloca isso como verdadeiros, coloca isso como algo a ser seguido, né? Então, é o conjunto de ideias e valores de um determinado grupo, né? Como que esses grupos utilizam a ideologia, né? Esse conjunto de ideias reflete os interesses de determinados grupos e tende a favorecê-lo dentro da sociedade, naturalmente, né? Se você coloca uma ideologia X, por exemplo, a ideologia de que a mulher é submissa ao homem, é natural que isso tende a favorecer um determinado grupo que colocou essa ideia, que naturalmente deveria ser, se as mulheres são submissas, então o sentido, né, é favorecer aos homens. Por exemplo, uma coisa bem simples, né, apenas um exemplo simples.
Muitos afirmam que o poder só se constitui com o auxílio da ideologia, isto é, criando nas pessoas desejos e valores que facilitam a vida daqueles que controlam o poder. Então analisa bem, se você quer colocar a mulher como submissa, você transmite a ideia que ela é submissa, como tem algumas ideias religiosas nesse sentido, existem as ideias culturais também que colocam a mulher submissa ao homem, e então é natural que isso é uma forma de garantir o domínio do homem. Então, os homens já colocam isso nesse sentido. Isso é apenas um exemplo, tá? Que é o exemplo mais simples possível. Mas ideologias abrangem muitos temas, muitas situações, tá? Só que, ao mesmo tempo que existem as ideologias alternativas. E isso é que é muito bacana. O que seria ideologias alternativas? Ideologia é a mesma coisa como a gente já falou, só que ideologias alternativas é um conjunto de ideias e crenças que questionam e desestabilizam as ideologias dominantes nas quais discordam. Então, vamos voltar ao exemplo lá da ideia de que a mulher é submissa. Então, se você tem uma ideologia alternativa, significa que você vai discordar desse pensamento, né? Então, automaticamente você está criando a outra ideologia. Então, essa ideologia é uma ideologia contrária, então a gente chama de ideologia alternativa. A partir do momento que a ideologia machista se estabelece, né, pode então dar origem à ideologia alternativa, que é a ideologia feminista, que aí começa a colocar também os valores da mulher, né, garantir direitos e tudo mais, né, colocando então que as mulheres têm que lutar por esses direitos e tal. Isso pode levar a movimentos de transformação social, né? Tudo isso baseado no que a gente falou lá no início, em informações, né? Em pesquisas e tudo mais, né? Então, os movimentos de transformações sociais se baseiam em alternativas ideológicas contrárias àquelas vigentes na ordem social. Então, imagina como é importante as ideologias alternativas, né? Como são importantes as ideologias alternativas. São através delas, então, que acontecem movimentos de transformações sociais que é natural que se a gente quer mudar alguma coisa, a gente tem que criar uma ideologia contrária àquilo que está em vigência, né? E então olha como as ciências sociais são importantes, cara. Por mais que muitos acham que não, mas toda política pública, toda transformação social, todos os interesses de grupo dependem dos conhecimentos produzidos pelas ciências sociais. E a transformação da sociedade depende das questões individuais, ou seja, do pensamento crítico. Então, lá, como a gente colocou lá no início do nosso assunto, né, o título, Ciências Sociais, Informações e Pensamento Crítico. Olha a importância das informações para todas as políticas públicas e principalmente para a sua transformação, e automaticamente, se você se transforma, você transforma a sociedade. Como é importante, então, o pensamento crítico, né? Então é isso, pessoal. Valeu! Tá? É mais uma aula que a gente está estabelecendo nesse momento.